Paz de Deus esteja conosco, não é? Então, o título desse momento agora, nós vamos tratar sobre o sábado e a relação matrimonial. Na verdade, existem algumas formas da gente falar sobre esse assunto. Nós poderíamos captar exemplos bíblicos, poderíamos falar sobre situações e tentar encaixar nessas situações um raciocínio que nos indique que não seja possível, que não pode ou que pode, né? Mas nós descobrimos que se a gente ficasse arquitetando o pensamento sobre momentos bíblicos, sobre histórias bíblicas, nós acabaríamos fazendo conjecturas e o assunto não seria esclarecido. Nós poderíamos sair daqui com dúvida, né? Portanto, a gente decidiu assim, como não está escrito no espírito de profecia, nós não encontramos isso escrito, né? E muitas vezes nós não vamos encontrar escrito muitas questões de princípio, a gente não vai estar escrito com todas as letras, não vamos encontrar, né? Então nós não achamos assim, é proibido a relação sexual entre marido e mulher no sábado. Não tem assim escrito dessa forma. Então nós escolhemos o seguinte caminho. Se nós, como povo de Deus, nós estivéssemos firmados no princípio bíblico do sábado e da relação matrimonial, nós não teríamos dúvidas, nós agiríamos por princípio, certo? Nós já temos uma prática aqui como casais, cada casal já sabe o que faz, por princípio, por decisão, por escolha, certo? Cada casal já tem isso definido entre casais. Eu mantenho relações ou não mantenho relações com o meu marido ou com a minha esposa no sábado por princípio, não porque eu pesquisei e descobri que pode ou que não pode, né? E o que nós vamos estar fazendo agora é exatamente desmistificando ou esclarecendo o princípio. Por quê? Porque tudo que a gente faz tem que ser baseado no princípio. Eu preciso tomar decisões e agir na minha vida segundo princípios. Então, cada vez que eu pesquiso e procuro conhecer a vontade de Deus, eu posso agir com segurança naquele caminho. Tá bom? Por isso. Isso é importante, é ou não é? É importante, tá? Então, nós vamos fazer duas coisas muito importantes agora. Nós vamos conhecer os princípios do sábado. Claro que nós temos muitos textos em relação ao sábado, muitos. Mas nós separamos textos aqui que vão nos ajudar a raciocinar sobre é permitido ou não é? Cabe dentro do sábado ou não cabe dentro do sábado a relação matrimonial? E depois que a gente fizer isso, nós vamos estudar o que é para Deus a relação matrimonial. O que significa para Deus isso? Certo? E assim a gente vai chegar numa conclusão juntos. Por quê? Mais do que eu dizer para vocês aqui, ó, Deus disse que não. Mais do que isso, é você raciocinar isso. Porque você leu. Porque você entendeu. O casal precisa disso. Mais do que alguém que diga, olha, eu pesquisei e disse que e estou dizendo para vocês que Deus não permite. Mais do que isso, é você mesmo, junto com a sua esposa, junto com o seu marido, entender que isso, o que significa isso para Deus. Tá bom? Então, antes disso, a gente tem um texto aqui, que eu... aqui, dos depositários. Nós procuramos aqui, e os depositários, né, no Espírito de Profecia, no capítulo 25, ali, onde mente, caráter e personalidade, volume 1, página 218, ela diz assim, ó, os depositários, né, sobre o amor e sexualidade na vida humana. Aí tem uma nota que diz, Ellen White viveu e labutou numa época em que havia grandes restrições quanto a falar em público ou escrever acerca de sexo e do relacionamento sexual entre marido e mulher, ok? Então esse foi o primeiro ponto, né, por causa da época dela.
Mas logo depois a gente vê que na década de 60, 1860, né, visões básicas sobre a reforma de saúde foram apresentadas para ela, né? E diz assim que a Ellen White começou a considerar alguns assuntos relacionados com sexo. Então foi nesse período, a partir de 1860, que foram considerados alguns assuntos com relação à conduta sexual, né? E a gente vê ali que depois, ela fala ali, ó, continuando, declarações de anos posteriores foram mais elaboradas. Então não tinha nada, começou a ser apresentado algumas coisas, depois foram mais elaboradas, ok? E ali termina dizendo assim, referindo-se às relações sexuais no matrimônio, ela empregou termos como privilégio da relação matrimonial, privilégio da relação familiar e privilégios sexuais, ok? E o que mais ela usa, se eu não me engano, é o privilégio das relações... privilégio da relação matrimonial. Matrimonial, né? O que ela mais usa, o que ela mais usa. Que é falando sobre o ato conjugal, ok? Então, quando a gente lê no Espírito de Profecia, relação matrimonial, está falando do ato sexual. Tá bom? Quando a gente lê isso. Porque muitas vezes a gente acha que a relação matrimonial, o matrimônio, quer dizer apenas ao casamento. Mas eu quero que a gente entenda da seguinte forma. Quando se fala em casamento, não se fala só em amizade. Se fala num relacionamento íntimo, sexual entre duas pessoas. Tá? Então vamos lá para o primeiro texto. Esse primeiro texto, ele lança uma dúvida cruel. Muitas pessoas que defendem que a relação sexual no sábado é lícita, um dos motivos é por causa desse texto. Olha como ele é importante. Desde a criação foi o casamento constituído por Deus como uma ordenança divina. Foi no Éden que isso aconteceu. O sábado do quarto mandamento também foi instituído no Éden. Ao serem lançados os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38, 4, 7. Portanto, que a divina instituição do casamento esteja diante de vocês em posição tão duradoura quanto o sábado do quarto mandamento. Instituições irmãs. As duas são uma ordenança de Deus. Duas ordenanças. Só que eles vão ter dois propósitos diferentes. E é isso que eu gostaria de esclarecer para os irmãos. São duas ordenanças de Deus? Todas duas foram instituídas no Éden, mas cada uma tem o seu lugar específico. Ocupa seu lugar, né? Porque eu posso pensar que, porque as duas foram instituídas no Éden, porque as duas são ordenanças e são santas diante de Deus, então eu digo que as duas podem se combinar no mesmo dia, né? Mas vamos prestar atenção. Vamos falar então sobre o sábado. 1 Samuel 2,30. Santificar o sábado importa em salvação eterna, diz Deus. Aos que me honram, honrarei. Sábado é uma questão de salvação eterna. Salvação eterna. É importante a gente entender o que é que a gente tem de fazer no sábado. Certo? Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 353. O Senhor inicia o quarto mandamento com esta expressão, lembra-te. Ele previu que em meios de cuidados e perplexidades, o homem seria tentado a eximir-se da responsabilidade de satisfazer todos os reclamos da lei ou esquecer-se de sua sagrada importância. Por isso diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 28. Deus quer que nós nos lembremos do sábado. É algo tão importante que não pode ser esquecido. E Deus disse, lembra-te, porque Ele sabia que a nossa tendência é colocar o sábado em segundo plano ou estar transgredindo o sábado em algum ponto. Mas sábado é uma questão de salvação. E Deus disse, lembra-te. Então esse negócio é importante. É sério. Patriarcas e Profetas, página 222, ele vai dar um relato que eu achei assim, muito importante. É a única história bíblica
que nós estamos usando aqui. Veja bem, durante sua permanência no monte, Moisés recebeu instruções para a construção de um santuário, no qual a presença divina se manifestaria de modo especial. Santuário, tabernáculo, coisa santa, presença de Deus. Eles construíram aquele local e não fizeram nem barulho de martelo ali dentro. Eles faziam barulho fora, tamanha santidade do templo. Mesmo a santidade e urgência daquela obra especial para Deus não os devia levar a infringir o seu santo dia de repouso. Como símbolo da autoridade de Deus e incorporação de sua vontade, foi entregue a Moisés uma cópia do Decálogo, gravada pelo dedo do próprio Deus em 2 tábuas de pedra, Deuteronômio 9:10, Êxodo 32:15 e 16, para que de maneira sagrada fosse encerrada no santuário, o qual, depois de feito, deveria ser o centro visível do culto da nação. Olha que santidade era o templo. Olha o que o templo ia receber. As tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Isso é ou não é santo? Deus não permitiu que a santidade, mesmo a santidade do templo, mesmo com tudo que o templo significaria para o povo, Ele não permitiu que fosse feito no sábado. Que as obras tivessem dado continuidade no sábado. Interessante, não é? Parece que o sábado, ele se destaca de uma forma completamente diferente de qualquer outra coisa que Deus está pedindo para nós. Vamos continuar vendo. O sábado é tempo que pertence a Deus, não a nós. Quando transgredimos, roubamos a Deus. Deus nos deu todos os 6 dias para fazermos o nosso trabalho e reservou apenas para si, para si. Este deve ser-nos um dia de bênçãos, dia em que ponhamos de parte todas as nossas atividades seculares e centralizemos nossos pensamentos em Deus e no céu. Aqui está bem claro, né? Vamos observar as palavras? Sim. Olha só, pertence a Deus e não a nós. Não a nós. Quando nós transgredimos, nós estamos roubando a Deus. Outra palavra importante que está aqui. Reservou apenas um para si. Qual é o dia de Deus? O sábado. É dele. Um é dele. O sábado. Centralizemos nossos pensamentos em Deus e no céu. Aonde que tem que estar, o nosso pensamento tem que estar voltado? Deus e o céu. E sobra algum tempo para o casal, né, estar pensando um no outro neste sentido? Nesse texto aqui, vocês enxergam no isso? sábado? Ainda não. Não tem espaço. Ao começar o sábado, devemos pôr-nos guarda a nós mesmos, a nossos atos e palavras, para que não roubemos a Deus, apropriando-nos para nosso próprio uso daquele tempo que pertence estritamente ao Senhor. A quem pertence o sábado? Estritamente. Observem a palavra, é estritamente, é só para Deus. A escola sabatina e o culto de pregação ocupam apenas uma parte do sábado. O tempo restante poderá ser passado em casa e ser o mais precioso e sagrado que o sábado proporciona. Boa parte desse tempo deverão os pais passar com os filhos, né? Então... Interessante essa descrição. A gente já sabe isso, não sabe? Agora, pensem, agora olhando de outro ângulo. O que nós temos que fazer no sábado? Uma parte do sábado a gente passa no culto de adoração a Deus, na igreja. A outra parte, os pais devem passar com os filhos. As crianças precisam de atenção. Pais e filhos. Demonstração do amor de Deus, centralizando a mente das crianças e dos pais em Deus. Finalidade do sábado.
Desagrada a Deus que os observadores do sábado durmam muito tempo no sábado. Eles desonram ao seu Criador. Essas pessoas fazem errado o emprego do dia santificado. Naquele dia especialmente, devem eles interessar sua família na observância do mesmo e congregar-se na casa de oração com os poucos ou os muitos que ali houver. Todas as descrições que ela deu é o quê? Dia de adoração, dia de estar em culto, dia de dormir? Não é dia de dormir. Mas você pode descansar um pouco? Pode descansar um pouco, lógico, né? Mas não é dia de você passar tempo dormindo. E aí ela disse, interesse sua família na observância do sábado, gaste tempo nisso. Interesse os seus filhos na observância do sábado, congregue. Olha só como é que Deus está dizendo para a gente passar o sábado. Devem dedicar o tempo e as energias a cultos religiosos. Chegou num ponto importante. Energia. Energia física, mental, espiritual. Aonde deve estar a nossa energia posta? A cultos religiosos. Olha as chaves, olha como os textos nos informam coisas que nós abstraímos do texto, mesmo que não esteja escrito claramente. Para que a divina influência os possa assistir durante a semana. De todos os dias semanais, nenhum é tão favorável aos pensamentos e sentimentos devocionais como o sábado. Pensamentos e sentimentos devocionais. Gravem essa palavra devocional. Já nós vamos falar disso. Então aqui a informação que nós recebemos é que o dia de sábado é favorável aos sentimentos e pensamentos devocionais. Certo? Aqueles que santificavam no próprio coração o Senhor Deus mediante uma estrutura estritamente devocional do Espírito e que buscavam aproveitar as horas santas em observar o sábado da melhor maneira que lhes era possível e honravam a Deus em considerar o sábado deleitoso. A esses beneficiavam especialmente os anjos, com luz e saúde era-lhe comunicada especial resistência. Tem muita informação aqui, olha só. Qual é a estrutura de adoração do sábado? Estritamente devocional. Já nós vamos explorar essa palavra. Outra consideração, honrar a Deus e considerar que o culto de adoração é deleitoso. A palavra deleitoso aqui não está querendo dizer que você vai fazer tudo que te agrada. Não é isso. A palavra deleitoso aqui está querendo dizer, considere que o sábado é deleitoso. Considere que passar este dia com Deus seja muito bom. Esse dia é especialmente dado a você recuperar as suas energias. Deus te capacita a você ter energias e resistência para a semana. É dia de recarregar as baterias. Não de gastar, né? Isso. É dia de você se recuperar para você receber luz e graça do céu para você passar a semana. Vocês sabiam que esse texto continua e fala que as pessoas que não consideram o sábado dessa forma, eles ficam anuviados, que uma nuvem negra, que um semblante abatido vai acompanhar eles durante a semana. Porque eles não estão refeitos. O que é devocional? Nós fomos lá no dicionário porque o texto foi tão específico que disse que o sábado tem que ter uma estrutura devocional e o texto disse também que os nossos pensamentos e sentimentos devem ser devocionais no sábado. Então o que é devocional? Está lá na internet, significados.com.br.
O que é devocional? Devocional é a demonstração da devoção e admiração por algo ou alguma coisa, normalmente relacionado com aspectos religiosos. No âmbito religioso, devocional é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus, ou seja, fazer orações, agradecimentos, leituras e discussões sobre a Bíblia. Por norma, alguns cristãos dedicam algumas horas ou minutos do dia para declarar e enaltecer o amor por Deus. Este momento é chamado de devocional diário. O que é devocional? Exclusivo, gente. Seja na semana e específico aqui no sábado, né, que a gente está abordando. Devocional é fazer oração, é cantar, é pedir perdão, é abrir o coração a Deus, é estar com a família, é um período de contrição. Então, quando eu digo sábado, tem uma estrutura estritamente devocional, o que eu estou falando? Que o sábado é dia de fazer oração, culto, louvor, estar com os teus filhos, direcionar o pensamento das crianças para isso. Se não tem filhos, então o sábado é dedicado para você se congregar, para você estudar a palavra de Deus, para você buscar o Senhor, é especial. Quando é feito dessa forma, a gente é recarregado espiritualmente, né? Tá. Em todas essas ocasiões, Cristo deve ser apresentado como o primeiro entre 10.000, aquele que é totalmente desejável, Cantares 5, 10 e 16. Seja ele destacado como a fonte de todo verdadeiro prazer e satisfação, o doador de toda dádiva perfeita, o autor de toda bênção, aquele em quem se concentram todas as nossas esperanças de vida eterna. Jesus é a fonte de prazer no sábado? É Ele. Ele é o desejado entre 10.000. A senhora White está falando isso daqui num contexto, lá em Testemunhos Seletos, volume 2, página 440, é um contexto de sábado que ela está dizendo aqui. Jesus é destacado como a fonte de todo verdadeiro prazer e satisfação. Não tem espaço para outro, a não ser para o Senhor nesse dia. Vá buscar satisfação em Deus. É dia de individualmente você buscar para si esse encontro com o teu amado. É dia de você buscar satisfação no seu Senhor, no seu Deus. O dia do sábado é para isso. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 353. Há maior santidade no sábado do que lhe atribui muitos que professam observá-lo. O Senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não têm observado o sábado conforme o mandamento, quer na letra, quer no espírito. Ele sugere uma reforma da observância desse dia, né? Deus está pedindo que prestem atenção, queridos. O sábado é importante demais. É um dia estritamente do Senhor. E Deus fala assim conosco: observe e sugere uma reforma no nosso pensamento, nas nossas conjecturas, no que a gente acha certo e errado, no que a gente está colocando em categoria de santo, de separado. Lembrem-se, o sábado, ele é algo muito especial. Deus fez muitas coisas especiais, mas o sábado, ele é de uma forma assim, muito sublime, muito especial do que todas as outras coisas que Deus já nos pede. Ele é um selo, é uma marca muito importante. E ele disse, não tem muita gente considerando o sábado santo como deveria ser. Pensem nisso, queridos. Não só para a relação matrimonial, tá? Não só. Aqui a gente está discutindo esse parêntese específico. Relação sexual no sábado. Mas não é só para isso.
esclarecido um pouco em relação ao sábado, nós precisamos saber aonde que está a relação matrimonial como uma ordenança divina. O que Deus fala sobre isso? Muitas vezes a gente, por causa da sociedade corrupta e poluída, a mídia, bombardeando o tempo todo, né? Filmes de Hollywood, novela. Quando a gente aceita Jesus, a gente acaba achando que sexo é pecado. A gente acaba, na nossa mente, ligando a relação sexual com alguma coisa errada, não permitida, né? A sociedade, inclusive, disse que isso foi o pecado de Adão e Eva, né? Eles têm coragem de falar isso, né? E a gente é instruído sem saber que isso é um erro. Por isso, muitas vezes, a gente quer considerar a relação matrimonial como um erro. Mas eu quero mostrar para vocês que textos são esses que falam que Deus ama isso e que Deus criou isso para nós como uma bênção. Mas que existe um lugar certo para que a relação matrimonial fique. Qual é o objetivo dela? É importante a gente saber. Vou começar com o mesmo texto do sábado. Desde a criação, foi o casamento constituído por Deus como uma ordenança divina. Primeira coisa, casou, tem que ter relação sexual. Não existe casamento sem relação matrimonial. Casamento que não tem relação matrimonial é amizade, não é casamento. Então tem que ter, é ordem de Deus, é ordenança divina. Foi no Éden que isso aconteceu. Portanto, que a divina instituição do casamento esteja diante de você em posição tão duradoura quanto o sábado do quarto mandamento. Tão duradoura. Vai continuar, igual o sábado. É na nossa vida, é diário. Faz parte da vida do casal. É isso que está escrito aqui nesse texto. Os que consideram a relação matrimonial como uma das sagradas ordenanças de Deus, guardada pelo seu santo preceito, serão controlados pelos ditames da razão. Aí agora a gente começa. Qual é a relação matrimonial que é guardada por Deus como uma ordenança, separado como santidade ao Senhor? A relação matrimonial que é controlada pelos ditames da razão. Então não é de qualquer jeito. Certo? É o que é controlado pelos ditames da razão. Isso sim é uma ordenança divina. Esse aqui é uma declaração da senhora White, falando sobre o relacionamento dela com o esposo. Olha o que ela diz. Nesse assunto, sabemos que temos a aprovação de Deus na relação matrimonial. Portanto, ela é uma solene ordenação. Lar Adventista, página 102. Solene ordenação, ela fala com muito carinho. Se vocês forem buscar lá o texto e lerem o contexto, vocês vão ver o quanto que ela fala disso com carinho, né? É interessante, ela conta um episódio que ela estava longe do Tiago, e aí ela fala, olha, manda uma carta para ele, né? E fala que ela estava com uma senhora, uma amiga, e que as duas poderiam dormir na mesma cama, mas que elas tinham decidido que elas iam dormir separado. E aí ela faz uma observação assim, que o meu leito eu só quero dividir com você. Olha que coisa, né? Que carinho, que sublimidade, né? Com que ela tratou desse assunto em relação à pessoa dela mesma com o marido. Então a gente vê que contexto é esse da relação sexual entre marido e mulher? É um carinho, é algo íntimo entre os dois. Mas qual é o propósito?
Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Muito conhecido nos casamentos quando a gente vai, né? Quando conversar sobre matrimônio. Serão ambos uma carne, uma só carne. Isso é relação sexual. Ambos uma só carne. É uma completude, um no outro. É de fato isso. E aí, a gente precisa entender, porque às vezes as pessoas fazem esse tipo de pergunta, né? Mas o que é no sábado, então? Eu não posso estar junto com meu marido, não posso abraçar meu marido, não. A gente está falando aqui de relação sexual mesmo, tá? Não é de um abraço, não é de um carinho. Ambos uma só carne. Isso é relação sexual. Qual o propósito da relação sexual? Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 90. A barreira que é lançada em torno do círculo de toda a família e a torna sagrada. Você a derrubou. Aqui é a história de um homem que ele adulterou. E aí, diante de todos os conselhos que ela está dando para ele, ela enfatiza isso daqui. Ela fala uma observação sobre a relação matrimonial. Ela diz assim: é uma barreira que protege o círculo da família. Se você não tem relações sexuais com seu marido, isso quer dizer que a barreira que protege a família é quebrada. Se você adultera, se você mantém relações sexuais com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, você está rompendo a proteção da família. Viu como é importante? É muito importante. E pensando aqui, a palavra de Deus diz, né, que o anjo do Senhor fica ao nosso redor, né? E Satanás ao redor. Então, quando é quebrada essa barreira, o anjo de Deus ele tem que se afastar e o inimigo que está ao derredor, ele se aproxima e fica ao redor. E então, se aproveita, né, do casal. Aí vai se aproveitar disso tudo, né? Então, é uma barreira, né, do casal para conservar a família, né? Para conservar o amor, para conservar a intimidade, o respeito. Precisa ter, olha, 1 Coríntios 7,5, todo mundo conhece esse texto. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Qual é o único motivo que você tem que parar de manter relação sexual com seu marido, com a sua esposa? Só para orar. Se tiver o quê? Consentimento um do outro, de ambas as partes. Para vos aplicardes ao jejum e à oração e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Mas ele aproveita qualquer espaço, né? Quebrando ou ficando muito tempo, né? Se você privar a sua esposa, se você privar o seu marido da relação sexual agradável a Deus, se você não buscar que este momento seja muito bom, se a esposa não procura satisfazer o marido e o marido não procura satisfazer a esposa dentro daquilo que é correto e bom diante do Senhor, tem perigo aí. Movidos pela razão, né? Movidos pela razão, pelo que é correto. Há um perigo, porque Satanás vem e nos tenta. E aí a gente acaba praticando coisas erradas, pensando coisas erradas e perdemos a proteção. Lar Adventista, página 99. Olha outro propósito de Deus para a relação matrimonial. Ele veio para restaurar a imagem moral de Deus no homem e iniciou sua obra sancionando a relação matrimonial. Relação sexual no casamento da forma correta é instrumento de Deus para fazer o que na nossa vida? Restaurar a imagem moral de Deus no homem. Lindo isso! Lindo isso! Eu vou dizer para vocês, quando vocês estiverem
com o cônjuge de vocês, lembra desse texto. Lembra desse texto. Nesse momento de profundo carinho, de satisfação de ambos, Deus está restaurando a imagem moral dele em mim e no meu marido. É puro, é necessário, é bom. Aí, né, nesse fato, uma vez a Célia comentou que nesse momento ali, né, a situação onde a mulher ela recebe a força do homem, né, ela recebe o vigor do homem, né, aquela firmeza, né, e o homem recebe da mulher aquela delicadeza, né, a fragilidade, né, então né? Isso se une, né, se une com um só propósito, né, que é restaurar, né, a imagem moral de Deus no homem. Né? O Lar Adventista, página 121. Quando a natureza sagrada do casamento e seus altos propósitos são compreendidos, será mesmo agora aprovado pelo céu. E o resultado será felicidade para ambas as partes. E Deus será glorificado. Amém? Para que serve a relação matrimonial? Esses seus altos propósitos é relação sexual. Deus tem um alto propósito nisso. Não é só ter filhos, não. Deus tem um alto propósito na nossa vida. Foi Ele que criou. Né? É para a felicidade de ambas as partes. Eu fazendo meu marido feliz, meu marido me fazendo feliz. Queridos, relação sexual, ela não é para você se satisfazer. É para você satisfazer alguém, que é a sua esposa ou seu marido. Ninguém fica feliz porque ficou satisfeito sexualmente. Você fica feliz quando você satisfaz o seu esposo sexualmente. Se você perceber que o seu marido não ficou satisfeito e se você perceber que a sua esposa não está satisfeita, você não vai ficar feliz. Você quer a satisfação do outro nesse momento. Deus fez assim. E nesse momento se completam, né? Isso é para a glória de Deus. Amém. Do homem Deus fez a mulher, para ser-lhe companheira e ajudadora, para ser uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo, sendo-lhe ele, por sua vez, um forte ajudador. Todos os que se casam com santo propósito, marido, para conquistar as puras afeições do coração da esposa, a esposa, para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento, preenchem o propósito que Deus tem para eles. Essa é a forma como Deus descreve a relação entre marido e mulher. Um completando o outro. Um sendo para o outro que o outro não tem. Tudo que a mulher precisa para ela ficar feliz e satisfeita é o que o homem tem. Nós não temos. Tudo que nós temos, eles não têm. Nós somos opostos, completamente diferentes. Completamente diferentes. Nós fomos criados para completarmos um ao outro. E a relação matrimonial e a relação sexual, ela é o ápice de tudo isso. Mas nem por isso, nem por ser algo tão bom que glorifique a Deus, não é estritamente devocional. Não tem uma estrutura de adoração. E eu quero mostrar para vocês um quadro. Vamos fazer uma comparação, para que não haja dúvida no nosso coração de que as duas coisas são excelentes. Mas o sábado é estritamente devocional. Eu quero que vocês prestem atenção nas palavras que foram usadas para identificar o sábado e as palavras que são usadas para identificar a relação matrimonial. Todas as duas palavras são palavras santas,
mas procurem o princípio. Sábado, adoração. Pertence estritamente ao Senhor. Um tempo exclusivo para Deus. Eu tirei essas palavras do texto. Centralizar o pensamento em Deus. Pensamentos e energias a cultos religiosos estritamente devocionais. Os pais devem passar com os filhos. E seja Jesus destacado como fonte de todo prazer e satisfação. É santo, é estrito, é para o Senhor. Mas olha a relação matrimonial. Serão ambos uma só carne. Não envolve mais ninguém. Só eles dois. Não tem ninguém ali mais, é só marido e mulher. É uma barreira formada em torno do círculo familiar. É uma atitude que promove uma proteção. Não se privar senão por motivo de oração e jejum. Quando você quer se consagrar, você se afasta. Mas não porque seja algo errado, mas porque você está se dedicando exclusivamente a Deus. Porque na relação matrimonial, você se dedica exclusivamente ao seu cônjuge. É um momento único, íntimo, só de dois. Você não divide esse momento, naquele momento você não divide isso com mais ninguém. Você não faz orações enquanto você mantém relação sexual com seu marido ou com a sua esposa. Não faz orações. Você está pensando nele ou nela. Você está achando ele bonito, ele forte, interessante. Você está tendo pensamentos diferentes de oração. É ou não é? É sim. Restaurar a imagem moral de Deus no homem. Em que sentido? Porque muitas coisas restauram a imagem de Deus no homem, viu? É porque eram muitos textos, a gente ia gastar muito tempo. Mas muitas coisas são ferramentas de Deus para restaurar a imagem moral de Deus. Em que sentido a relação matrimonial faz isso? No momento em que a mulher abranda as afeições do marido. Porque o homem, naturalmente, ele é mais forte, mais impulsivo. E nesse momento da relação matrimonial, o homem, ele fica mais manso, mais tranquilo. É o momento de abrandar os sentimentos, de completude, em que a esposa está toda para ele, em que eles se completam. Para a felicidade de ambas as partes e para a glória de Deus. É um momento único de você fazer só o seu marido feliz. Mais ninguém. Não tem filho envolvido nisso, não tem irmãos envolvidos nisso. Sendo que é para a honra e glória de Deus, né? Da forma correta. Sendo que para a glória de Deus. Sobre a razão. Mas só envolve você e o marido, você e a esposa. Um será o complemento do outro. Pensem, queridos. Raciocinem agora. O sábado. A santidade desse dia do Senhor. A relação matrimonial com toda a santidade dela. Igual o templo de Deus sendo construído para ser a casa de Deus, o lugar do santuário de adoração. Cabe no sábado. Falem para mim a estrutura estritamente devocional do sábado. Pode incluir a relação matrimonial com toda a santidade dela? Não cabe. Porque ela não é estritamente devocional. De espírito, não é. Na relação matrimonial, você não está inteiramente para Deus. É só para o seu marido.
então não cabe no sábado. O sábado não é para se ter relações sexuais. As energias. As suas energias, os seus pensamentos têm de estar voltados ao Senhor, exclusivamente para Deus. Lembre-se, no dia do sábado, guarde o seu coração para Jesus como toda fonte de prazer e satisfação. Mas lembre-se que durante os outros dias da semana, goza o seu prazer com a sua esposa, com a mulher da sua vida, com o homem que Deus colocou ao teu lado, como teu ajudador, como teu forte. Porque é para isso que são os outros dias da semana. Para você se dedicar naquilo que Deus colocou para você na sua vida. E fazer segundo a vontade do Senhor. Bem, Isaías 58, verso 13, fecha com chave de ouro, né? Se tivesse só esse texto aqui na Bíblia, e não houvesse nada no Espírito de Profecia, isso aqui já responde tudo. Lê para nós. Tá. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não segundo os caminhos... Não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Muitas informações aqui, né, moça? Tem uma bênção quando você acha que é deleitoso passar esse dia com Deus. Ele vai te fazer cavalgar pelas alturas do céu. E vai te sustentar com a herança do teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor o disse. Isso quer dizer que você não precisa se preocupar se naquele momento vocês sentiram desejo um pelo outro, mas vocês se guardaram. Não tem problema, não se preocupem, vocês não vão perder nada com isso. A promessa de Deus é, espere em Deus, porque quando você obedece, você cavalga as alturas do céu. Ali mesmo fala, né, no início, né, de fazeres a tua vontade, né? Nesse momento que o marido e a esposa estão lá, essa vontade é de Deus ou é do marido e da esposa no sábado? Não é? Do marido e da esposa, né? Acho que não tem nem que desenhar para explicar isso aqui, né? Tá tão, né? E ali diz também, né? Onde diz ali, ó, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, porque isso é uma vontade do casal. É abençoado por Deus, é dado por Deus, é para a honra e glória dele, feito no aspecto da razão, né? Mas não sendo usado no dia do sábado, porque não cabe, não tem como encaixar. Podem forçar, mas é como se diz, o que a gente costuma falar, né? É forçar o texto, né? Mas o contexto em si não diz isso, né? Não se preocupem, Deus supre as nossas necessidades. Nem falar as nossas próprias palavras. E eu digo mais, muitas pessoas podem falar assim, mas e se eu passei a semana toda e não deu tempo, e nós estávamos cansados, e aí sobrou o tempo do sábado? E aí? Ser fiel até a morte. E aí você vai guardar o sábado para o Senhor. E você vai procurar se organizar. Melhor. Você vai procurar guardar as suas energias. Porque muitos casais reclamam um com o outro porque a minha esposa está sempre cansada. Porque o meu marido nunca está. Porque ele está sempre no computador. Porque ele está sempre em outro lugar. Ou porque ele chegou tarde. Ou porque está trabalhando muito. É porque nós não estamos dando a devida atenção que nós deveríamos dar aos nossos cônjuges. E nós temos que separar na semana energia e tempo para nossa esposa e o nosso marido. Tem que separar. Senão a barreira não é formada. E Satanás nos tenta. E a gente peca.
Bem, vocês estão com os rostinhos assim pensativos, né? Esse é um assunto interessante, mas que mexe aqui, né? Mexe aqui, porque quer dizer, a gente está lidando com um sentimento que é um impulso natural do nosso corpo, não é? É um sentimento que produz gratificação pessoal. E quando a gente mexe em coisas desse tipo, igual como mexer na alimentação, toca fundo na alma, mexe com a gente. E eu vou dizer para vocês que é um assunto importante para o servo de Deus. Nós precisamos ouvir sobre isso. Porque nós concluímos um assunto, mas existem vários assuntos que envolvem a sexualidade. O que eu posso fazer sexualmente com o meu marido? O que é lícito?